Olá, querido público do nosso canal, do canal do CPP. Tá? Não se esqueçam, ative o sininho, curta os nossos vídeos para nós continuarmos o trabalho. Então, hoje eu pretendo, nesse janeiro quentíssimo por todo o Brasil, nesse janeiro de 2020, eu pretendo ferver um pouquinho a cabeça de vocês, figuradamente, né, para entrar em sintonia com o clima, né, de uma estação mais quente, né, como é o verão, e levantando algo que para muitos é um problema. A crase do AQ, do AD e do AQUAL, né, que é o terceiro tipo de crase, porque sempre é bom frisar, né, na verdade, no estudo da crase, há 3 capítulos que necessariamente tem que ser levantado, que é o primeiro tipo de crase, que é a possibilidade de eu ter preposição a casando com o artigo a ou as. Então, se encontrando, e aí nós temos o a craseado com acento grave. O segundo tipo, que é a crase do aquele, aquela, aquilo. Então, é o casamento da preposição a com o a inicial de aquele, aquela, aquilo. E o terceiro tipo é a crase do AQ, do AD e do AQUAL, que nós chamamos aqui no CBP, no curso permanente de português, de regra da ré. Né? Regra da ré, ou seja, todos nós vamos ter que recuar para resolver. Então, primeiro vamos ao macetezinho, tá? Depois eu teorizo. Teorizo detalhezinhos, tá? Mas primeiro vou apresentar o macetezinho, um jeito bem rapidinho para resolver isso. Por que regra da ré? Porque eu vou localizar, ó, o AQ, o AD e o AQUAL, tá? E eu faço a regra da ré. Tá? Ou seja, o que está antes eu troco para o masculino. Então veja, ó, esta história é triste. Aquele ontem era mais alegre. Então, ó, este livro é triste, o que ele ontem era mais alegre. Quer dizer, aquele que ele ontem era mais alegre. Tá? Então, se deu o sem crase. Vamos ver o exemplo com o D, ó. Tua casa é grande, a de tua irmã é bem menor. Teu castelo é grande, o de tua irmã é bem menor. Quer dizer, aquele de tua irmã é bem menor. Um exemplo com qual? Ó. A menina a qual chegou atrasada é minha irmã. O menino o qual chegou atrasado é meu irmão. O que está depois não importa, por isso que apresentei aqui reticências, ó, nunca vai influir na nossa solução da crase, tá? Não é claro que ali mudaria para meu irmão, evidente, né? Bom, então veja, ó, método, faz a regra da ré. Primeira possibilidade para não haver crase é dar o que, o de, o qual. Tá? Eu troquei o que estava antes para o masculino e não precisa ficar pensando em necessariamente sinônimo e tal, não, tá? É normal que venha alguma palavra mais correlata à que eu tenho no feminino, mas não, nada de ficar pensando que tem que ser sinônimo, tá? Então eu troco tudo para o masculino, se der, ó, o que, o de, o qual, sem crase. E a outra hipótese para não haver crase é eu fazer a regra da ré, veja, a fase a que chegamos é crítica. Eu faço a regra da ré, troco para o masculino, então o período, e vejo que o próprio A mantido é a melhor construção. E isso só ocorrerá com Q ou com D, né? Com o qual naturalmente isso não pode ocorrer. Então, para não haver crase, eu fazendo a regra da ré, trocando para o masculino que está antes, ou aparece o Q, o D, o qual, ou o próprio A, e só na frente do Q ou só na frente do D, sem crase também. Então veja, ó, sem crase é se der o ou A na frente. Veja, ó, o Q, o D, o qual, a Q ou a D. Naturalmente, para haver crase, o que eu tenho que ter? Ao Q, ao D, ao qual. Notem bem, ó. Quero uma casa igual a que vi ontem. Regra da ré. Quero um apartamento igual ao que vi ontem. Quer dizer, igual ao apartamento que vi ontem. Então, deu o ao, crase no aqui. Vamos ver o exemplo com a D, ó. Obtive uma nota inferior à de tua irmã. Obtive um conceito inferior
ao de tua irmã, quer dizer, ao conceito de tua irmã. Então, AD com crase. Exemplo com qual? A moça a qual deste o livro é professora. O moço ao qual deste o livro é professor. Então, a qual com crase. Então, para termos o sinal indicativo de crase, na regra da ré, deve aparecer ao que, ao de, ao qual. Agora, vejam, eu iniciei pelo macetezinho, tá? E é o mesmo, regra da ré, o mesmo para as três situações. Mas a teoria, ela é diferente. É por isso que às vezes isso é dado separado, a que e a d, e o a qual separado. Eu prefiro apresentar junto, né, o método, o macetezinho é o mesmo, regra da ré, troca masculino, se der o que, o de, o qual, sem crase, se o próprio a se mantiver sem crase também, e depois se der ao que, ao de, ao qual, na regra da ré, com crase. Agora vamos explicitar a teoria. Olhem bem aqui, ó. Se me fosse perguntado o a diante do que na linha tal do texto, uma prova, por exemplo, não recebeu o sinal indicativo de crase por se tratar apenas de... Nós não podemos ter a ideia equivocada de que, mas se deu o no masculino é porque isso aqui é artigo. Não. Na verdade, o método é, deu o que, muito bem, sem crase, mas a teoria é diferente. E na verdade, é uma situação morfológica envolvendo o no masculino, mas o a que nos interessa aqui é porque o estudo é de crase, né? Então é o feminino que nos interessa. Que é o seguinte, ó, o na frente de que, ele na língua será muitas vezes o pronome demonstrativo. E como é que eu sei que se trata de pronome demonstrativo? É quando equivaler a aquela, o a aquela. Se fosse o seria aquele. Mas nos interessa aqui mais é o feminino. Então veja, quando eu digo essa história é triste, aquele ontem era mais alegre, quer dizer, essa história é triste, aquela aquele ontem era mais alegre. Né? Aquela. Então, esse a aqui, como vocês têm, ó, equivale àquela, é um pronome demonstrativo. Então, a justificativa teórica é, esse a não pode receber o sinal indicativo de crase por se tratar apenas de pronome demonstrativo. Tá? Mesmo ocorre com o a na frente do d, ó. Tua casa é grande. Aquela de tua irmã é bem menor. Tá? É um pronome demonstrativo. É o a pronome demonstrativo que equivale àquela. Tá? A situação em que esse a, tanto na frente do que como no d, eles atuam como pronomes demonstrativos, se tratando da classe gramatical. Então a justificativa teórica é essa. Agora já é, e também é sempre bom frisar, né? É claro que quando eu tenho essa situação, é porque fica implícito um termo anteriormente citado, e para não repeti-lo, aparece o demonstrativo. Na verdade, essa história é triste. Aquela que ele ontem era mais alegre, quer dizer, a história que ele ontem era mais alegre. Está representando esse termo aqui. Sempre é assim que ocorre nessa estrutura. E aí vejo a teoria como é diferente. Ó. O método com o qual é o mesmo. Se deram o qual, sem crase, regra da ré. Agora a teoria. Esse a aqui, ó, vejo que até marquei bem aqui em azul para ficar bem claro. Ó. É um artigo. Né? Por quê? O qual com pronome relativo sempre vem no mínimo com artigo. Sempre. Ninguém dirá assim, o aluno qual chegou passará. A aluna qual chegou passará. Não, sempre eu terei no mínimo um artigo. Então, isso aqui é só um artigo. Tá? Eu não vou ter pronome demonstrativo a na frente do qual. Não, é sempre artigo. Tá? Então, quando é com o qual, é artigo. E esse a que pode se manter, e só ocorre com o que e com o d, quando eu faço a regra da ré. Tá? E se mantém o a. Esse a é sempre preposição. Tá? É sempre preposição. Por quê? Porque a no masculino é preposição. Se eu disser, refiro-me a aluno do EAD. Refiro-me a aluno do EAD. A aluno, né, naturalmente esse a na frente de aluno é uma palavra masculina. Portanto, o a é sempre um
esse aluno é uma palavra masculina, e o a na frente de termo masculino é sempre preposição. Tá? Então, preposição aqui. E aqui, ó, método, deu ao que, ao de, ao qual, crase, regra da ré. Agora, teoria. Qual é a teoria correta para esse a aqui, diante do que ser craseado? Quer dizer, quero uma casa igual a aquela que vi ontem. Quer dizer, a aquela casa que vi ontem. Né? A casa que vi ontem. Então, é uma preposição a que casa com demonstrativo a, que é igual àquela. Tá? Então, a teoria, veja, não tem nada a ver com preposição e artigo. Tá? É preposição que casa com demonstrativo a, que equivale àquela. Mesma coisa com o de, ó. Obtive uma nota inferior à de tua irmã. Obtive um conceito inferior ao de tua irmã. Obtive uma nota inferior à nota de tua irmã. Tá? Sempre é o termo que fica implícito, citado anteriormente. Agora, teoria, ó. Eu obtive uma nota inferior a aquela de tua irmã. Então, ó, preposição a, mesma teoria do aqui, que casou com demonstrativo a, que é igual àquela. E a teoria para o a na frente do qual ser craseado. Que teoria é essa? Né? É a mesma teoria do primeiro tipo de crase, que envolve a possibilidade de termos preposição a casando com artigo a ou as, definido a ou as. Então veja, ó, o qual não tendo o a craseado, como é o caso aqui, tá? O a na frente do qual não está craseado. Método, deu ao qual na regra da ré. Teoria, é só artigo, não é? O a qual craseado, é porque na regra da ré deu ao qual. Teoria, preposição a que casou com o artigo. Tá? Então aqui, ó, vocês têm em azul aqui bem explicitado. Preposição a que casou com o artigo a, para o qual a teoria é igual àquela que aparece no primeiro tipo, né? De casamento de preposição e de artigo. Tá bem? Então, esse capítulo da crase envolvendo a que, a de e a qual merece muita atenção, né? E sugerimos então esse caminho. Primeiro resolver, se eu quero resolver bem rapidinho, resolver pelo macetezinho, regra da ré, troca para o masculino que está antes. Né? Se der só o que, o de, o qual, sem crase. Se o próprio a se mantiver, sem crase também. E se der ao que, ao de, ao qual, crase. Agora, a teoria merece uma atenção especial, como eu procurei explicitar aqui para vocês. Né? Naquelas questões que diz verdadeiro ou falso, está certo, afirmativo ou não. E também para nós entendermos, né? Não é bom, às vezes, simplesmente se estudar, por exemplo, buscar um caminho que, tá, eu resolvo, eu vou acertar, mas a teoria, no sentido mais amplo, eu acabo não tendo domínio. Penso sempre que isso dá mais insegurança. Enquanto nós, ao estudarmos, se observarmos as razões teóricas também, fora, claro, às vezes há um macetezinho bom para se apresentar aos alunos e facilita a vida, ótimo. Né? Mas a teoria, ela solidifica muito mais o conhecimento de nossa parte. E aí vai para a vida inteira, né? E não às vezes limitado a um curto tempo aí, porque eu vou enfrentar uma prova ou não. Está bem? Então, até qualquer hora com nova dica, tá? Tchau, tchau.